Oi, gente. A gente podia chegar um pouquinho mais perto, só pra ficar um pouco mais próximo, né? Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito vocês por terem vindo. De verdade, eu acho que é um esforço lindo, assim, quando a mídia, né, resolve vir até a casa das pessoas pra fazer uma entrevista a domicílio, né? Não é todo mundo que tem essa iniciativa. Então eu queria dizer que vocês são de parabéns e agradecer do fundo do meu coração vocês por terem vindo. A gente tá muito animado para fazer as entrevistas, então estamos contando muito com vocês para fazerem as perguntas e tudo mais. E como forma de agradecimento, a gente vai fazer um jantar para vocês, gente. Pois é, um jantar. Então fiquem super à vontade, só tá terminando de arrumar aqui e aí a gente já entra, tá? Vocês chegaram bem? Tudo tranquilo? Sim. Sabe, eu fico pensando às vezes sobre a profissão de vocês, né, o jornalismo, e é algo tão difícil, tipo, essa coisa de ver os dois lados de uma pessoa ou de um assunto, tipo, não é pra qualquer um. Pra mim não é, assim, eu acho muito difícil. Falando em dois lados, esses dias eu tava vendo aquele filme sobre a Maria Antonieta, sabe? Vocês já viram? Não. Da Sofia Coppola, muito legal. Vocês sabem mais ou menos qual é a história da Maria Antonieta? Não. Bom, vou falar, né? A Maria Antonieta, ela era uma princesa da Áustria e ela foi da realeza, né? Então ela cresceu a vida inteira dela sendo guiada por uma frase que a mãe dela que ensinou, que era: deixa que os outros façam a guerra, tu, minha querida Áustria, casa-te. E foi isso que ela fez. Ela se casou com Luís, né, o herdeiro da França, virou rainha da França e era uma pessoa muito, não vou dizer alienada, porque não era alienada, sabe? Ela só seguiu o que ensinaram pra ela. Falaram: deixa que os outros façam a guerra, tu faça amor, casa-te. E ela fez isso. Aí, teve um dia, né, que ela tava passeando pelos arredores da França e, gente, ela não conhecia o país, entendeu? E aí, quando ela tava passeando por lá com o cocheiro, ela viu a realidade da França. Viu que as pessoas tinham fome, viu que as pessoas estavam muito miseráveis. E aí ela soltou a famosa frase que deu todo aquele bafafá: ai, Maria Antonieta alienada, que foi: se não tem pão, que comam brioches. Mas, gente, a gente pode culpar ela? Eu acho que não. Porque, né, ela cresceu a vida inteira aprendendo que esse era o jeito certo de ser. Então como que a gente pode falar que ela é alienada, né? Mas, como vocês sabem, né, é uma figura muito polêmica, tem muito esses dois lados. Eu fico pensando muito como vocês, né, repórteres, retratariam a Maria Antonieta hoje em dia. Quem ela é hoje em dia, né? Ai, gente, tá tudo pronto, podem entrar, fiquem à vontade. Bem, dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. Pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na maldade com vontade, chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Bom, a gente tá muito feliz de ter vocês aqui. E aí a gente pensou que pra quebrar o gelo, a gente podia começar dando um tour pela nossa casa, né? A gente pensa que assim, conhecendo a casa da pessoa, você conhece a pessoa, né? Automaticamente. Então, por que não mostrar a nossa, Com né? certeza. Onde a gente começa? Por isso. Acho
que aquele. Ah, justo. E foi quando a gente começou a pensar a arte, né? Fazer artístico, no geral. Estou bem na frente da arte. Isso é uma mudança. Fica todo mundo vendo, quem quiser se aproximar. É um quadro muito bonito, né? É lindo. A gente comprou numa viagem que a gente fez para Barcelona. Bem interessante. Sim. Foi assim, a gente começou a fazer negócios, né, expandindo os horizontes. A gente pensou, por que não, né? Esse investment. Sim, com certeza. Porque a arte, o que ela é, senão um investimento, não é, gente? Exato. Eu acho Esse quadro hoje está valendo 3 vezes mais euros. Com certeza. Eu acho que é um quadro que mostra muito a tradição, né? É uma coisa muito sagaz, forte. Ah, mas tem Sim. Mas tem um tom meio suave ao mesmo tempo, né? De, acho que, não sei, um carinho pela tradição, né? Ah, claro. Muito bonito, né? Bom, vamos pro próximo. Ai, qual é o nome? Eu acho que você estava começando. O nome dele era Juan. Juan. Espanhol, assim. Bem característica. E aí ele estava conversando com a gente, né? Numa dessas galerias, a gente na exposição dele. A gente falando com ele, ele estava tipo assim, começando assim, sabe? A vender. Mas hoje em dia ele já está muito famoso. Esses dias eu joguei ele na Wikipédia e já tem uma página, só sobre ele, assim. Uma coisa incrível. Next one. Next one, sure. Ai, Gente, esse daqui é legal. esse é muito mais espiritual, né? É. Só artista. É uma outra jornada. Com Né? certeza. Vocês sabem quem é? É o Buda. O nome dele era Siddhartha. Muita gente não sabe disso, não é? Porque era um príncipe. Ele era um príncipe. Sabe disso? Mas ele desistiu de todo o luxo para ir pelo caminho da iluminação. Eu acho que é o que todos nós tínhamos que fazer. A gente tenta, assim. Com certeza. Fazendo uma meditação, sabe? No mínimo uns 5 minutinhos por dia, né? Que medita? Não. Deveria, né? Ai, é muito bonito ele, né? Não, né? Esses detalhes aqui, olha. Eu acho que bem acabado. Nossa, com certeza. Sabe? E ele tem umas orelhas tão grandes que eu fico pensando o que ele gostaria de escutar no dia de hoje, né? Paz mundial. Acho que sim. Acho que sim. Sim. World Peace. Com certeza. Bom, vamos deixar o Cid de lado, né? Vamos pra cima. Esse aqui é meu favorito. Olha só, gente. Não, olha isso. Esse. I know. Breathtaking. Totally. Eu acho que ele fala um pouco do momento assim, que a gente está vivendo no Brasil, né, principalmente. Essa coisa para baixo, assim, caindo, estruturas, assim, né, pedaços, indo. Interessante. Ai, eu vejo um pouco o desenvolvimento do veganismo. É? Porque é algo que está ornamentando os quadrados, né? É. Uma coisa tão bonita. Tem uma coisa com cor também, que falam que a cor que você vê, né, que mais chama atenção, é a cor da sua alma. É isso muito bonito. Qual cor você está vendo? Laranja. Laranja. Com certeza. É sua cara, né? Nossa. E você? O que foi você ver? Preto. Sua cara também. Eu já vejo um tom mais vermelho, né? Quente. Sua cara.
Mas é isso, né? Que cada vez que a gente vê essa obra, a gente descobre uma coisa nova, né? Um outro significado. Totalmente nova. Uma outra cor também, né? Porque a alma tem dia, né? Sim. Tem dia que eu tô mais feliz. Eu acho que hoje eu tô feliz, né? Teve um dia que eu vi minha alma meio colorida, sabe? Várias cores. Ah, sim. Legal, legal. Bom, vamos seguindo. Esse daqui tem gente que não chama de arte. Eu, particularmente, acho melhor que a coleção do MASP inteira. São os trophies da nossa empresa. Alright? Sim. Ai, é tão emocionante, sabe? Porque a gente voltou de lá agora há pouco, esse primeiro aqui. Tá? Eu preciso segurar. Ai, segurando eu me sinto lá, assim. Lá em Filadélfia, na Philly. Oh, Philly. Always sunny Philly. Tão legal que eles deram isso. A gente estava pensando, né, como empresa, essas global connections, assim, sabe? A gente anda pensando, né? Tem que ser um moto da nossa empresa. Globalization. Tá, né? Pode? Tá. Pronto, né? Enfim, contando um pouco da nossa história, né, como eu disse, sendo a gente. E esses detalhes aqui a gente ganhou na faculdade, assim, a gente abriu uma empresa, mas uma empresa de verdade, viu? Não era nada júnior. Aconteceu que ela faliu, né? Mas eu acho que é experiência de vida, né? Life goes on, e é isso. Com certeza. Vamos fazer isso, né? Se aventurar na faculdade. Todo mundo vocês estudam? Tudo? Legal, estudando onde? Ah, legal. Pública. Tá tudo bem? Tá. Aqui a gente... Eu ouvi. Que não tinha papel higiênico. Entendi. Mas faculdade, todas têm seus problemas. A minha era um prédio acabado, gente. Uma coisa super velha, né? Nossa, Harvard tá caindo aos pedaços. Mas pelo menos ainda é um vintage assim, né? Em Oxford, medieval, gente. Oxford é quase livraria já. Com certeza. Ah, peraí. I miss college. I know. I was thinking about that these days. Like, college was so amazing, such a big experience. I believe other things, you know, just... I think we should open a college here or something. Like a business college. Oh my god. Be amazing, right? Oh, like a IMB Morumbi, something like that. Or maybe more like professional. Yeah. Focus, they need focus. Bom, acho que agora a gente pode se sentar, né? Claro. Fiquem à vontade para se sentar, só tomem cuidado que tem um pequeno vão entre as cadeiras e a gente não tem um acidente, né? Tem um corrimão para ajudar, vocês. Quem tiver dificuldade, quiser sentar aqui na primeira fileira, também vai ser mais do que convidado, né? É esse o ponto. Eu sei que as pessoas
Então, é o que eu tava falando. Essas músicas são muito boas. Bom, agora que estão todos acomodados, a gente pensou que a gente falou muito sobre nós, né? Mas a gente ainda não sabe nada sobre vocês. Pois é, e aí pra isso a gente pensou numa dinâmica que a gente trouxe, né, lá do coworking, que é mais ou menos pra saber quem são vocês, né, como grupo, assim, pra gente ficar se olhando no olho e... Mas aí a gente passou a inscrever, Sim. né, uma coisa mais Anônima, né? anônima. E é uma dinâmica muito interessante, porque ela veio... Ai, como que é o nome? De internet, né? Meme! Ela veio de um meme, que pode ser traduzido como classe média sofre. E aí é basicamente assim, é um problema que vocês sofrem no dia a dia, mas não é um problema sério, né, gente? É, não pode ser sério. A gente não é terapeuta, né? Mas é um problema levinho, sabe? Alguma coisa que atrapalha o seu dia, mas que não te mata, tudo assim, né? Aquela pedra no sapato, assim. Pois é. Aí a gente vai distribuir uns papéis e canetas. E aí a ideia é que vocês escrevam algum desses problemas banais do dia a dia e passem aqui pra frente pra gente se conhecer melhor. Mas é tudo anônimo, então não precisa ter vergonha, não. Né? Ai, sabe agora um bom exemplo de problema banal? Visto do passaporte. Ah, sempre assim, né? Nossa, meu Deus! Você tem que aprimorar aquela câmera, O que né? acontece com aquela Você câmera? tira com uma câmera de 9 dedos. Verdade, parece que é nova. Vocês deveriam comprar um iPhone, que é melhor do que essa. Agora, outro também é escala de avião. Fala, já posso dizer. Escala de avião é um problema. Tá 12 horas no Marrocos, no Panamá. Gente, o que tem no Panamá, né? Tem no Panamá. Escala. É só escala. Escola. Existem pessoas? Os funcionários do aeroporto. Funcionários, é isso. Com certeza. Ai, mas escala é sempre uma coisa nessa parte, né? Tem um voo 11 horas em Barcelona. No Barcelona tem uma hora. Tem a noite na Barcelona. Vocês vão saber. Ó, Chegou primeiro. não lavar a cabeça no cabeleireiro todo dia. Shampoo de casa geralmente não. Não, aquele 3CM que fala que é igual ao salão, uma mentira, né? Olha, Kelly. A bateria do iPhone acaba muito rápido. Over it. Olha, o iFood sempre entrega a minha comida no prédio ao lado. Não aguento mais. Funciona essa confusão. Tem que ter o próprio, sabe? Sim. Cozinheiro. Ah, mas tem que ter. Então você vai ser. Meu gato não para de miar. O que devo fazer para ele parar de miar? Compra outro, né, gente? Ficar pegado, agapucar. Fica pegada da chave. Ah, eu já ouvi isso. Quando sua mãe não te leva para escalar o Kilimanjaro, se você já vai para o país, você para. Paris, né, gente? Tem mais coisa. Kilimanjaro, subir morro para quê? É isso. O Morro do Jardim já basta, né? Intervalo de 45 dias para depilação a laser. Fotodepilação, gente. Bem melhor. Aguardar motorista de Uber abastecer o carro. Fazem. Gente, tem que ter motorista particular. Não tem outra opção. Odeio quando meu iPad trava. E eu preciso na Apple comprar outro.
Vocês querem saber? Sim. É bem íntimo. Sofro de hemorroida selvagem. Se conhecendo, né? Passa mais intimidade. Né? Acordar cedo. Olha, a cobertura da Claro não funciona no meu bairro, Morumbi. Ultrapassada, claro. Rodízio de carro. Motorista particular, né, gente? Meu iPhone está com problema de gravar áudios. Não consigo mandar áudios para ninguém. I'm over it. Realmente. Mas quem aguenta uns áudios, né? Estação da Sé no horário de pico. Motorista particular, gente. Realmente uma solução. Vou esperar até o próximo feriado para viajar. Bom, muito fã de ouvido hoje, né? Muito Uber também. Esse tem que ser um pouco. É, isso eu acho que é íntimo demais, né? É, não tô criança. Melhor não. Não tem cama. Compra uma. Podia só Tá na hora, né? Não sabia que dava pra dormir assim. Ah, no Japão eles usam tatame. Deve ser. Falta um tatame. Tatame, é. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu sinto que deu pra gente se conhecer um pouquinho melhor, né? E isso é muito importante, porque nos dias de hoje, a gente não tem mais esse momento de se conhecer, de troca, de olhar olho no olho. Porque eu não sei vocês, mas eu tô muito cansada. Vocês estão cansados? Sim. Sim. Pois é, eu vejo. Olhos cansados. Isso é muito triste, gente. Muito triste. Porque atualmente a gente não vive mais. A gente só existe, sabe? Vai atravessando a vida e não vai sentindo nada verdadeiro. Sabe por que isso? Porque a gente não descansa. A gente está sempre cansado porque a gente não descansa. É tão lógico. Mas aí, nós temos que pensar por que a gente não descansa. É porque a nossa casa, que deveria ser um lugar tranquilo, relaxado, não é um lugar de descanso. Talvez as mulheres me entendam mais. Mas no caminho até a sua casa, você não está pensando em chegar lá e relaxar. Você está pensando na velocidade que você vai pegar a chave e abrir o portão, porque a qualquer momento alguém pode aparecer e mexer com você. Isso é horrível, gente. Ou quando você está indo para sua casa, você só quer descansar e para alguém querendo te vender chiclete. Você não quer chiclete, você só quer sua cama. E aí tem que ficar falando, não moço, não quero. É muito chato a gente ficar cansado. Só que a gente tem que pensar que essas pessoas que fazem isso não são que nem a gente, sabe? Não tiveram a mesma educação. Elas são pessoas, querendo ou não, diferenciadas. São diferentes da gente. E aí a única coisa que a gente pode fazer é separar. Deixa elas com camelô, elas vendendo o chiclete delas, e a gente fica com a nossa casa, com um lugar tranquilo pra gente poder descansar, arborizado, né? Porque é só assim que a gente consegue ter essa troca, que é tão gostosa, né? E é só assim que a gente consegue fazer as entrevistas, descansados. Acho que a gente pode ir pra elas, né? Claro. O nosso primeiro convidado, eu acho que vocês vão ter muito ao que perguntar, porque ele também é jornalista. O nome dele é Sérgio e ele só tem 24 anos e está trabalhando na Globo News. É um cara de muito sucesso, uma personalidade incrível e eu vou deixar vocês falarem com ele, tá bom? Todos, o Sérgio. Oi, tudo bem? Vamos dar uma salva de palmas pro Sérgio. Bom, Sérgio, eu estava contando aqui para os nossos convidados um pouquinho
Lewinsky, eu tenho 24 anos e, enfim, me formei recentemente pela Universidade de Brasília, a UNB, não sei se todo mundo é familiarizado. E desde então, lá eu consegui um estágio pela Globo News. E aí, esse estágio foi efetivado e hoje eu me mudei para São Paulo para trabalhar pela Globo News. Então está sendo uma experiência ótima, assim, né? Tá me aprofundando nesse ramo. Especialmente porque eu trato jornalismo político e sempre foi minha paixão, assim. É isso, aproveitando o início dessa carreira. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem fazer para o Sérgio. O que você acha dos áudios do The Intercept? O que você acha dos áudios do The Intercept? Bom, não dá pra julgar ainda, né? Os áudios são meio ilegal. Então... Qual o seu maior sonho? Sonho? Em qual âmbito? Profissional? Profissional. Profissional? Olha, eu gostaria de trabalhar numa emissora internacional, talvez, assim. Cobrir alguns eventos internacionais, né? Sei lá, BBC. Fica a dica aí, se conhecer, tiver um contato. Como era morar em Brasília? Tá bom, né? Pegava mais carro, mas assim, tive acostumado também. Uma cidade seca. E, enfim, eu sou de Belo Horizonte, não sou de lá. Belo Horizonte era mais agradável, né? Mas tudo ali, pertinho também. É isso. Ah, é legal também, né? Estar do lado da política. Você votou no Bolsonaro? Política, né? Não. Qual é o político que você mais admira? FHC. Por quê? Acho que foi um presidente incrível. Teve suas falhas. Né? Ninguém é perfeito. Enfim, também não vou ficar idolatrando o presidente. Não sei se eu concordo muito com isso. Mas eu acho que, enfim, foi um passo a mais para o Brasil, né? Que ele precisava dar. E qual político que você mais abomina? José Dirceu. Por que sua gravata é azul? Eu gosto de azul. Meu favorito. Por que não pode de rosa? A minha namorada tenta empurrar umas gravatas assim, mas eu gosto mais do preto, azul, assim. Sou um cara mais neutro. Pode ser. Sua namorada é jornalista também? Não. Ela tá fazendo psicologia. Terminando agora. Mas aqui em São Paulo. Então vocês namoraram à distância? Então, no início sim. Porque a gente começou faz pouco tempo, né? Mas assim, eu tinha vindo para São Paulo, a gente se conheceu, mas eu já estava pensando um pouco que eu teria que ir para São Paulo, então foram tipo 6 meses de distância. E aí, enfim, eu fui efetivado já faz 1 ano e meio, então a gente está junto há 2 anos agora. Há quanto tempo você está em São Paulo e o que você está achando da cidade? Como eu falei, 1 ano e meio, que foi o tempo que eu fui efetivado, né? E eu tô achando ótimo, assim, pelo menos de onde eu moro, né? Meus pais compraram um apartamento pra mim aqui, ali no Jardins, tipo, você vai estudar a pé, não é tão assim, assustadora quanto eu achei que fosse ser. Tem muita gente, isso me assusta um pouco, mas eu tô gostando da cidade. Muita opção pra tudo, né? Restaurante. Se você pudesse escolher morar em outra cidade do Brasil, que cidade você escolheria? Curitiba. Só porque o Lula tá lá? Pra cobrir de pertinho, assim. Não, brincadeira. Só porque, sei lá, uma cidade agradável, né? Fria, limpa. O que você acha do Lula? Ninguém é perfeito, né? Como eu disse. Enfim, não vou demonizar o cara, mas teve muitos erros também, né? Mas enfim, eu acho que
tenha sido de fato um capítulo abominável da história brasileira, eu acho que poderia ter sido melhor, né? Se preocupado mais com algumas coisas, sério. Você acredita no trabalho da Globo News? Acredito. Eu acho que a gente, assim, é uma emissora muito importante, né? Já tem tantos anos de... Agora a Globo em geral, mas já tem tantos anos de trabalho, atuação no Brasil e, pra mim, são louváveis, assim, né? A gente tem uma história muito bonita também. E eu acho que a Globo News faz parte disso, né? Sendo uma vertente mais recente do Globo em geral. E eu acho que a gente está dando conta, assim, de fazer o trabalho que o jornalismo pede, né? Que é promover debate. Por que você escolheu o jornalismo como carreira? Eu sempre, o meu interesse no jornalismo chegou através da política, né? Eu sou filho de advogados, então, assim, cresci ouvindo a Constituição, sabe? A mãe botar para mim na Constituição, é o que diz na família. Então, eu sempre gostei muito de política e eu percebi que a forma como eu tinha acesso a esses debates era através do jornalismo. Então, eu via muito, sabe, muito noticiário, eu lia, assim, pela internet. Então, eu sempre gostei disso. Aí eu decidi que eu queria fazer jornalismo. Principalmente pensando no político, assim. Acho que eu ia ser um péssimo jornalista esportivo, coisa do tipo, mas o político, eu não. Você gostar de teatro? Oi? Gostar de teatro? Gosto. Eu em São Paulo tem mais, né? Tem uns legais aqui. O time que eu fui foi no Santander. Só Santander. O que você viu? O que eu vi? É. Eu vi ano passado, Cantando na Chuva. Qual o seu filme brasileiro preferido? Não sei se eu gosto muito de cinema brasileiro. Você acha que a Globo News ela é imparcial nas reportagens, principalmente política? Acho que sim. Eu acho que assim, o jornalismo nunca é neutro, mas eu fico feliz de participar de uma emissora que é imparcial, pelo menos, né? Não levanta nenhuma bandeira. Você tem perspectiva de ir para a Globo TV aberta no futuro? Não, acho que eu prefiro crescer ali dentro da Globo News mesmo. Não sei. Eu sinto que é um espaço que eu já estou tão dentro, assim, né? Me receberam tão bem. Jornalistas incríveis, assim, né? Às vezes acabam não trabalhando muito na Globo. Eu gostaria de aprender mais com, sei lá, o Gerson, Camarote, Bembal Pereira. Então, eu acho que quando eu me ensino. O que você acha do papel da Globo na ditadura? Assim, a Globo sozinha não manda ninguém fazer nada, eu acho. Enfim, talvez eles foram um pouco tendenciosos naquela época, eles que eram eles, assim. O que você acha de jornalistas estarem sendo demitidos em razão da opinião política deles, expressar? Eu nunca vi nada disso na Globo News. Eles tiveram 2 demissões recentes. Mas como assim, como eles pensavam? Eles são contra o governo atual e manifestavam isso com jornalistas. E foram demitidos por pressão política. Por pressão da política. Não acho uma coisa legal assim, não. Mas eu não vou criticar a emissora alheia, né? Vai que me processa, sei lá. Meu emprego, não. Alguma última pergunta para o Sérgio? Qual é a sua posição política? Não sei se eu gosto de me definir tanto numa caixa assim, não, mas diria que centro-direita. Bom, gente, vamos dar uma outra salva de palmas para o Sérgio. O nosso próximo convidado é um pouquinho mais distante de vocês. Ele não é jornalista, mas eu acho que é uma figura que vocês têm muito a aprender com, uma pessoa muito interessante. Essa próxima figura eu diria que é um pouco excepcional, assim. Porque, pensa nas pessoas que você conhece com 17 anos, assim, né? Tem algumas preocupações da idade, vestibular, sei lá, namoro, desse tipo. Agora, o Marcos, que é quem a gente vai receber aqui hoje, não. Ele está preocupado com o trabalho que ele está desenvolvendo.
que não só é um trabalho qualquer, pequeno, é um trabalho que tem dado reconhecimento para ele no Brasil afora, né? Então, por favor, uma salva de palmas para o Marcos Teodoro. Marcos, eu comecei a contar aqui um pouco do fato de você ter 17 anos e já chamar tanta atenção, assim, né? Conta um pouco pra gente como que é o seu trabalho, né? Você atua em mídias sociais, em jogos também. Como que é isso e como que é ser uma pessoa nova nesse ramo? Como que as pessoas te veem, elas te falam? Bom, primeiramente, boa noite. O meu nome é Marcos Teodoro e eu sou um mestre das tecnologias. Eu sempre tive muito talento para essa área, tanto que agora, quando eu cheguei no nível de excelência, não foi novidade para ninguém. As pessoas me respeitam muito e conseguem enxergar o meu potencial. Perguntas abertas. O que exatamente você faz no mundo das tecnologias? Eu sou mestre das tecnologias, então eu trabalho tanto com a parte mais midiática das redes sociais, trabalho um pouco com programação também, faço uns freelancers de design, mas nada muito grande, e sou gamer. Meu jogo favorito? Acho que LOL. Quantas horas por dia você joga LOL? LOL especificamente? Acho que umas 4 só. Sim, tem outros O jogos. que você faz no resto do dia que você não joga LOL? Eu estudo, meu colégio é o Dante Alighieri, é uma escola bacana. E eu pratico muito os meus videogames, né? Eu prefiro esse gênero de jogar. E eu faço aulas de taekwondo às vezes. Você gosta dos seus colegas no Dante? Não muito, Por quê? porque, querendo ou não, eu sou uma espécie em ameaça, né? O homem branco hoje em dia parece que é um crime nascer homem e branco. No Dante eu já fui expulso de vários círculos de conversa porque eu era homem e só podia ter mulheres. Às vezes eu me sinto ameaçado. Você namora Namoro. por internet? Sim, ela é de Roraima. Há quanto tempo? Faz agora uns 4 meses. Ela é gamer também? Ela joga, não tão bem. Vocês conheceram No LOL. Vocês já se encontraram pessoalmente? Não. Mas a gente faz várias chamadas de vídeo. Por que você tá de fone? Porque na minha profissão eu preciso estar pronto. Pronto pra quê? Pra ser um mestre das tecnologias. Você jogou Free Fire? Desculpa, não ouvi? Já jogou Free Fire? Não, acho que é jogo de menina, né? Menina sim, ó. Como é pra sua namorada ser namorada de um mestre de tecnologia? Ela se sente honrada. Sim, ela me chama de senpai. Ai, nossa, que senpai. Senpai é um pronome de tratamento japonês. Significa que eu sou veterano a ela, superior. E você chama ela como? Alice. E você tem quanto? 17. Seus pais sabem da Alice? Desculpa? Seus pais sabem da Alice? Sim, minha mãe ficou muito feliz quando eu comecei a namorar com ela. Sua mãe já falou com ela? Não, ela morreu antes. Você tem amigos? Tenho vários. Eu tenho uma guilda que é quase a minha família, chamada Tio Tocou, significa homens de sangue. A gente se fala todos os dias. Pela internet? Sim, é uma guilda. O que é uma guilda? É uma associação de
pessoas destinadas a fazer alguma coisa. Nesse caso, a gente estava destinado a terminar a quest de Skyrim e acabamos ficando amigos. Agora é algo da vida mesmo. É uma aliança que você tem? Os meus anéis? É. Não, são da minha guilda. Você gosta de super-herói? Gosto. Eu acho que os super-heróis americanos são meio chapados, né? Eu prefiro os japoneses. Você fala japonês? Fala um pouco. Como que você aprendeu? Vem do anime? Já foi pro Japão? Já. É normal, meu Deus. Foi bem legal. Eu me dei muito bem lá. Eu acho que é uma cultura muito interessante. Eu consegui conversar com várias pessoas na rua. Você gosta de K-pop? Não muito. Eu prefiro J-pop, que é o pop japonês, pra quem não sabe. Qual é a sua banda preferida de J-pop? The Gazette. É meio heavy metal, combina com a minha alma. Você conhece Superdrive? Desculpa? Você conhece Superdrive? Não. A sua namorada reclama que o mundo dos jogos é machista? Ah, ela fala disso às vezes, mas ela sabe que eu não sou uma pessoa machista, então nunca foi um problema no nosso relacionamento. Você sente falta da sua mãe? Sinto bastante. Você Ela era- chorou? Eu? É. Sim. Eu tenho sentimentos. É a minha mãe. Eu vi muitos animes. Eu acho que os meus preferidos são Death Note, Elfen Lied, e eu sei que Naruto não é tão bom, mas eu amo Naruto. Eu sinto que às vezes eu posso ser duro, que nem o Naruto. Só às vezes. Só às vezes. Tem momentos que eu sou muito sensível. Mais alguma pergunta? O que é tecnologia? Bom, vamos fechar. Definindo, eu acho que é um modo de ver o mundo. Você pode ver ele chapado, né? As dimensões humanas, o tato, o olfato, essas coisas. Ou você pode ver o mundo virtual, onde nada é o que parece ser. Eu já fui desde Orc a Elfo. Bom, com essa, quero pedir uma outra salva de palmas para o seu é uma figura promissora, né? É assim que a gente bota fé no futuro dos pais. Com certeza, e jovens tão diferentes, Sim, né? Trabalhos diferentes, opiniões diferentes. Com certeza, né? E tem uma coisa que a gente não falou sobre o Marcos Teodoro e o Sérgio. É uma coisa um pouco surpreendente, assim. Eu acho muito. É que, na verdade, o Marcos e o Sérgio são primos. Gente, não é incrível uma mesma família criando pessoas tão diferentes? É, né? E, bom, para explicar esse processo todo, a gente fez uma coisa assim, nada muito invasivo, não. A gente só pesquisou um pouco da história, da família. Então, a gente montou uma árvore genealógica, como vocês podem ver. Porque essa família, os Lewis, eles não são uma família qualquer, né? Eles são meio que entendendo eles, dá pra entender o ramo do desenvolvimento brasileiro. Sim, não, eu acho isso incrível, eles contam a história do Brasil. É perfeita essa família, né? Também acho. Mas, ó, aqui como a gente disse, o Sérgio, de um lado, né, ó, filho do Carlos e da Joana. E aí, a Joana e o Carlos são advogados, como ele falou, e o Carlos, filho do Vinícius e da Maria, que também eram advogados. Então, assim, uma família que está pronta para a lei, né? Com certeza. Já o Marcos Teodoro, ele é filho da Jéssica e do Roberto. O Roberto tem uma origem um pouco mais longínqua. Ele é filho da Luísa e do Giovanni, que era imigrante italiano. Não, o Giovanni é ótimo, porque ele chegou aqui só com estudo, assim, e aí ele abriu uma indústria. Não é todo mundo que faz isso, né, gente? Só com herança e determinação. Mamma mia, né? Não é? Bom, já a Luísa, ela é filha de imigrantes portugueses, a José e o Manuel. E eles tinham uma padaria lá em Lisboa e trouxeram pra cá, né? É, foi um sucesso.
Muito bonita a padaria, mas vamos voltar para o ramo central da nossa árvore genealógica. Nós temos a Arminda e o Alfredo. Ah, o Alfredo. Gente, o Alfredo é um cara que a gente precisa tirar o chapéu pra ele. Porque assim, ele estava no conforto da vida dele. Ele tinha umas terras em São Paulo, plantava café, ganhava seu lucro, né? Estudou bem em Portugal, tinha bons amigos, mas ele, confortável, parou por aí? Não, e esse é o essencial, ele não parou por aí. E ele decidiu abrir um banco. Acredito nisso. Um banco que foi um dos maiores de São Paulo, né? Eu acho incrível, assim, uma história inspiradora. Com certeza, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, Não, né? não. Só Não, esperança gente, e não. determinação, né? É muito difícil. Mas toda a família tem seu lado chato, né? No caso foi o Domingos, o filho do Alfredo. Porque era crucial pro Alfredo, já que as coisas estavam se desenvolvendo, que o Domingos se casasse com alguém da mesma faixa social, sabe? Mas ele acabou se apaixonando pela Geralda. É, essa história é complicada, né? Porque aí a Arminda fez de tudo pra impedir o casamento. E ela conseguiu, tanto que o Domingos teve que casar com a Ana. Mas assim, né, gente? A vida seguiu, e a Geralda conheceu o Milton, que tinha uma boa cabeça pra comércio. Sim. Então eles conseguiram acender a situação da família, né? Tanto Mas- que o Paulo aqui foi pra faculdade. Né? Sim, mas o Domingos nunca superou o que o pai fez com ele, então ele resolveu levar os empreendimentos do pai à falência. É. Bom, quem conseguiu recuperar isso foi a Helena, né? Só a Helena, quando ela conseguiu vender algumas terras de BH, que é a Ana de BH. E aí foi melhorando, né? Ela E aí- foi pra faculdade, né? E- E adivinha quem ela conheceu na faculdade? Opa! O Paulo, gente! Mundo Nossa! pequeno, né, gente? Ai, tão incrível, né? Ah, essa história é linda. Eles se casaram, tiveram a Joana, que a gente já falou, e a Jéssica. Uhum. Gente, a Jéssica é a segunda pessoa dessa família que a gente tem que tirar o chapéu também. Businesswoman. Porque o que essa mulher fez, Uhum. nossa, não é pra qualquer um. O sonho dela, né, que ela chamava, o empreendimento, era mais ou menos assim. Ela viajava pelo mundo, capturava o que tinha de melhor e revendia aqui por mais barato. É quase um empreendimento social, não é? Uma ONG. Uma ONG, com certeza. Era uma coisa muito linda e estava crescendo muito esse empreendimento dela, né? O outlet da Jéssica. Mas ela morreu. Teve Marcos Teodoro, né? E morreu. É a vida. Mas tudo isso pra quê? Porque hoje a gente decidiu reviver um desses dois empreendimentos. Alfredo ou Jéssica? Fica aí a questão. Um banco e um outlet. Porque a questão é, nós temos muito dinheiro. E a gente sabe disso. Então a gente queria usar esse dinheiro pro bem. Exatamente, para respeitar a história dessas duas pessoas geniais que eles foram. Afinal, o mundo precisa de um banco. Necessita. Mas também precisa de um outlet. A gente ficou nessa questão que é muito difícil, né? Pois é. E resolvemos pedir ajuda de vocês. Quem vai decidir isso não sou eu e não é você. Não, imagina. São Vocês! Pois é. Já como é uma escolha muito complicada, a gente pensou em mostrar um depoimento de cada um deles. Vamos lá. Em 1920, um homem pegava seu café, subia as escadas de seu edifício, abria seu jornal, se sentava na mesa. Esse homem era eu. Pedro Lewis. Naquela mesa, eu comandei um dos maiores bancos que esse país já viu. Claro, tive meus estudos, estudei em Lisboa. Chegando aqui, conheci boas pessoas que foram essenciais nessa minha trajetória. Quando eu decidi fundar o banco, foi uma surpresa. Mas eu diria que uma surpresa esperada.
foi genial. E a sociedade de São Paulo toda se moveu. E eu fui muito importante para ela. Foi assim que a gente conseguiu desenvolver essa indústria que estava começando ali. Depois disso, a gente conseguiu lucros cada vez maiores, parcerias internacionais, com Nova York, Londres, coisa que nenhum banco brasileiro ia sonhar na época. Infelizmente, o banco teve que ir a fim, deixar de ter esse papel fundamental que eu fui chamado, né? E, infelizmente, tive que deixar tudo para trás na mão de alguém que eu não confiava. E aconteceu, né? O que todos temiam. Mas eu tenho certeza que eu deixei ele na história de São Paulo, no coração dos paulistanos. Obrigado. A parte mais difícil de partir não é o que vai vir, mas sim o que a gente deixa para trás. Eu deixei para trás o meu filho, o Brutus, meu bulldog alemão, e também o Marcos Teodoro. Mas principalmente, eu deixei para trás o meu sonho. Eu tinha um sonho. Tudo começou na minha primeira viagem internacional. Eu era só uma garotinha. A gente foi pra Disney. E lá eu comprei uma bolsa da Minnie e dei pra minha empregada. A Josi chorou naquele dia. Foi ali que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para que as pessoas que não podem conhecer o mundo pudessem ver ele de alguma forma. Então, os anos se passaram e eu criei o meu outlet. Eu viajei o mundo inteiro. Eu fui da Bolívia ao Peru, de Vladivostok ao Haiti, e eu capturei o que o mundo tinha de melhor e revendi aqui por um preço solidário. Tudo ia muito bem, até que eu fui atropelada por um up. Um up vermelho. Eu só fico pensando se existe alguma forma de reviver o meu sonho. Nossa, nossa história mexe comigo. Ai, é tão triste, né? Fico pensando se a gente tivesse que deixar essas coisas assim, sabe? Coisas da morte, Pela atrapalhando metade, os negócios. né? Então, A gente sabe que é uma escolha muito difícil e muito triste. Mas eu acho que agora a gente, para resolver isso, tem que falar sobre felicidade. FIB, felicidade interna bruta. É um índice, mas muita pouca gente sabe. Todo mundo conhece o PIB, mas a felicidade, né? Quem liga para a felicidade hoje em dia? Por isso que o Brasil está no número 25. Aí eu fico olhando para esses outros países daqui em cima, né? E penso o que eles têm em comum. Cultura. É o que falta para o Brasil, cultura. E sabe o que traria cultura para o Brasil? O outlet da Jéssica. Empreendimento tão bonito, né? entendi, claro. Eu fico também olhando assim, a Dinamarca, né? Um país incrível. Noruega que a gente conheceu. O Canadá, então, nem se fala. Eles têm outra coisa em comum, né? Não sei. Dinheiro, talvez. Então, qual a melhor fonte de dinheiro? Eu penso assim, banco. Afinal de contas, 25 não é tão longe, vai. Tem 200 países aí. E olha só, olha esse banco, já levanta um pouco. Isso. Tá vendo aqui? Quando começou, já tinha um lucro bom, mas se contentou, não se contentou. E foi subindo, ó,
bilhões de dólares para aquela época. E hoje deve estar valendo, sei lá, 10 vezes mais. É que é interessante, né? Pra quem não consegue ver aí atrás, que o gráfico acaba em 1928. Foi maior. Aconteceu alguma coisa com os bancos em 29, né? Eu fico pensando, por que será que o gráfico não mostra isso, né? Aconteceu, né? Ele morreu. Ah, só a morte dele. Só a morte. Eu acho que a gente pode olhar um outro parâmetro, né? O mundo. Vocês estão vendo todas essas bolinhas rosas? Foi todos os lugares que a Jéssica foi. Sabe onde é aqui? A Mongólia. Você já foi pra Mongólia? Gostaria de ir? Talvez. Nem ia precisar, porque a Jéssica ia na Mongólia trazer um chapéu mongolano pra você. Uma coisa muito linda, né? Ou talvez Vladivostok. Quem não quer uma bota russa? Você conhece o país vestindo ele. É uma coisa que a Jéssica sempre dizia. Legal, legal. Sabe que tem uma loja de artigos russos ali no Shopping Morumbi, né? É ótimo. Você pode, assim, me interessei. Você vai no caixa eletrônico, saca o seu dinheiro e dá pra loja russa. Acho legal isso também. Ah, é? Passou por um caixa eletrônico, acho bonito. É autêntica? Porque as autênticas são costuradas com pele de cordeiro. As daqui, eu acho que não. É só ovelhas normais. Talvez tenha um lugar que fabrique cordeiros aqui mais perto, né? Não precisa lá. Mas é que aqui eles não são cordeiros montanheses. Tem outros lugares que tem montanha também, né? Por exemplo, aqui, ó, Suíça. Que olha, tá vendo a quantidade de lugares que o Alfredo visitou naquela época, onde o avião não era essa coisa que é hoje, né? Olha, aqui, Nova York. Nova York, Boston, Chicago, né? Lugares muito importantes. Assim. Eu achei muito eurocêntrico. Não, tem a América do Norte. Colonizado. Ele também foi pro Japão, Austrália. A Jéssica visitou as montanhas do Chile? Eu não sei, mas se esse empreendimento fosse revivido, poderia ir pro Chile. O banco também podia abrir uma filial. Eu acho que a gente já falou demais, né? Tá na hora de decidir. A gente podia perguntar pra você, quem você reviveria o empreendimento? Alfredo ou Jéssica? Jéssica. Uma figura com empatia, dá pra ver na sua cara. Obrigada. Sorridente, né? Vamos perguntar pra outra pessoa, né? Democracia, já. Você. Alfredo, criamos um empate já. Interessante essa escolha do Alfredo. Você quer se justificar? Eu acredito que hoje em dia a gente já tem muito outlet. Porque banco tá faltando. E você sabe como é outlet. Não é uma coisa que uma loja original consiga igual eu falei. Espero que o Alfredo financie pra uma loja russa. Ele vai poder. Precisamos de uma terceira opinião, né? Tá. Acho que você... Jéssica. Outra pessoa empática, sorridente. Coisa linda, né? Bom, vamos levantar todo mundo? Assim a gente tem uma dimensão mais... Tá bom. Quem vota na Jéssica? Você pode contar, por favor? Não bastante arte. Alfredo. Acho que por claro contraste visual, a Jéssica ganhou, né? Abstenção? Eu quero mudar o meu. Eu não gostei. Fala. Gente, né? Você quer mudar? Eu quero. Tem que justificar? Não, mas você mudou. Você mudou pra quê? Pra abstenção. Você quer se justificar? Suspense. É. Vamos assinar o contrato? Vamos, enfim, a Jéssica ganhou.
Nossa. Ai, essa sensação de comprar alguma coisa é incrível, né? Não, pode ser, deixa a tinta no papel, parece que tá carimbando um selo, assim, sabe? Prova a sua existência. Com certeza, parece que quando a gente está comprando a nossa vida, né? Não, com certeza. Só se põe como um ser autêntico, ser pensante, né? Eu realmente acho que comprar nos define como pessoa. Sim. Por exemplo, tem pessoas que você olha e que são Todd. E tem pessoas que você olha e que são Nescau, né? Sim, com certeza. Isso tá explícito, assim, né? Por exemplo, eu sou Nescau. Não é? Eu sou Nescau também, óbvio. É, com certeza. Mas também isso acontece com o quê? Tomate. Quer dizer, molho. Mais especificamente ketchup. Porque tem gente que compra predileta. E tem gente que é Heinz. Com certeza. E faz muita diferença, né? Totalmente. Hoje, quando a gente estava comprando as coisas pro jantar de vocês, a gente se divertiu tanto. Eu acho que eu descobri tanto sobre mim enquanto a gente estava fazendo essas compras, que a gente ficou pensando, né? Como passar esse sentimento para vocês? Exato. E a gente chegou no resultado, viu? A gente chegou. Só que a gente não queria fazer nada óbvio, né? É claro. Tipo, comprei uma coisa. Não. Aí a gente pensou, por que não expressar isso de uma forma artística? Porque a gente, enfim, amantes da arte, né? A gente tem que estar fazendo isso. Talvez a gente tenha exagerado um pouquinho, né? Louco, vamos. Ai, eu tô nervosa.
um pouquinho. Quase nada. Mas tudo isso é só pra agradecer uma última vez vocês por terem vindo, né? Imensamente. Porque infelizmente o nosso tempo tá acabando. Acontece. Mas eu fico pensando assim, né? Quem ganhou com isso? Todo mundo. Todo mundo, isso. Todo mundo ganha. Com certeza. Porque assim, vocês entrevistaram pessoas maravilhosas. Sim. Né? A gente teve o prazer de conhecer vocês, recepcionar vocês. E as pessoas lá fora não só ganhar. Quando lerem essa matéria, não sei lá. Eu fico muito pensando que a gente super poderia repetir isso algum dia, né? Novas entrevistas, um novo show. Muda um pouquinho a coreografia, né? É claro. E um novo jantar, né? Porque vocês já devem estar pensando, prometeram comida? E cadê a comida? Vamos servir? Claro.
A gente, no começo da peça, contou uma mentira para vocês. Foi uma mentira sobre o contexto, no qual Maria Antonieta disse a sua mais célebre frase. Não foi andando com o cocheiro e conhecendo os arredores da França. Foi dentro do Palácio de Versalhes. A Revolução Francesa tinha acabado de invadir o palácio. E o povo gritava que tinha fome, pedia por comida. Ela estava prestes a ser assassinada. Foi aí que ela disse: se não tem pão, que comam brioches.